Olha esse poema de Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela. Nesses versos tão singelos, que tens o trono e o civo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu vício agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Esse poema se chama Última Flor do Lácio, né? E para quem não sabe, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, para quem não faz ideia do que eu tô falando, Última Flor do Lácio quer dizer a nossa tão amada língua portuguesa. A nossa, a tua, a minha, a de todos nós, a nossa tão amada e tão conhecida e tão falada língua portuguesa. E por que a última flor do laço? Basicamente é porque a língua portuguesa brasileira é a última filha do latim. O latim que surgiu lá na Itália, lá com a expansão lá dos soldados romanos. E como foi que surgiu a nossa língua portuguesa? Bom, tem duas faladas, né? A língua portuguesa brasileira e a língua portuguesa de Portugal. E tem diferença? Tem várias diferenças, tanto no sotaque quanto na escrita. E como surgiu a língua portuguesa brasileira? Bom, lá em 1500, lá no tempo em que o Brasil foi descoberto, né? Porque alguns dizem, né, que ele foi invadido, né? E se a gente for colocar um olhar mais profundo, ele possivelmente pode ter sido invadido, né? Mas foi descoberto, né? Tá nos livros de história que foi descoberto. Então, no tempo que os primeiros colonizadores começaram a vir para o Brasil, eles trouxeram a língua portuguesa de Portugal. Essa conversa entre ele e os índios, né, lá no tempo do escambo, da troca de mercadorias e de produtos, com esse dialeto entre eles foi moldando, estruturando a língua portuguesa. Depois vieram os africanos lá da África, né, no tão terrível tempo, né, misericórdia, da escravidão. E no tempo da escravidão, né, quando eles trouxeram os africanos para trabalhar aqui no Brasil, a mistura do dialeto dos africanos com o dialeto dos índios, mais o dialeto dos portugueses, foi moldando, estruturando a língua portuguesa que hoje em dia é falada, né? E desde 1758, a língua portuguesa é a língua oficial falada no Brasil. Então, se você fala português hoje em dia, se você escuta e entende o que eu estou dizendo de português, é por causa dos doidos que vieram aqui colonizar o Brasil e trouxeram o português. Senão, nessa hora era para estar todo mundo falando a língua dos Tupinambá, dos Tupiniquim, lá dos índios, tá? Mas isso não aconteceu, né? Então, estamos falando português. Bom, e como foi... detalhe, né, que a língua portuguesa brasileira é a variante mais falada no mundo. Então, os países que falam a língua portuguesa têm a similaridade maior com o do Brasil do que de Portugal, justamente porque a língua portuguesa brasileira tem essa miscigenação com várias outras línguas. E como foi que surgiu a língua portuguesa de Portugal? Bem, basicamente a língua portuguesa lá de Portugal veio do latim lá que nasceu na Itália. Quando houve a expansão do Império Romano, os soldados que falavam o latim vulgar, sabe, o latim vulgar, levaram o latim até a Península Ibérica, que hoje em dia é naquela região lá de Portugal, de Espanha, lá da França, daquela parte ali conhecida como Península Ibérica. A mistura, os soldados vieram trazendo o latim vulgar para aquela região ali da Península Ibérica.
com a linguagem deles, mas a mistura do dialeto dos povos que estavam naquela região foi moldando a língua portuguesa conhecida de Portugal, justamente de Portugal, e tinha ali também a Espanha e a França. Por isso que a língua espanhola, a língua francesa e a língua portuguesa têm essas similaridades, têm essas similaridade, justamente porque foi o latim que veio de lá e com o dialeto dos povos que estavam naquela região foi surgindo essas novas línguas, a língua portuguesa, a língua espanhola e a língua francesa. Por isso que elas três se parecem um pouco, né? Eu gosto, tu gostas, né? Tem a francesa, tem a espanhola e tem a portuguesa. Por isso que tem essa similaridade, sabe? Justamente por causa dessa miscigenação, dessa mistura de linguagens e de dialetos que foi surgindo essa língua tão falada hoje em dia, principalmente no Brasil, né? Não entrando muito em relação a vício de linguagem, a preconceito linguístico, a variação de território, mas hoje em dia a língua portuguesa brasileira é a mais falada no mundo, né, desde 1758, e justamente por isso, depois que ela veio de Portugal para o Brasil, ela sofreu muito e sofre até hoje mudanças. Por isso que ela é tão conhecida como última flor do laço, porque é a última flor que surgiu lá da linguagem do latim, que veio lá da região lá da Itália, que os romanos trouxeram. Então, basicamente, foi assim que foi surgindo a nossa tão amada língua portuguesa, justamente por causa dessa miscigenação. É interessante a história, né? Porque a gente percebe que a nossa linguagem, ela sofre mudanças justamente por causa do meio. E na nossa língua portuguesa tem muitas palavras estrangeiras, né? Bike é estrangeira, fake news é estrangeiro, palavras assim estrangeiras, e a gente vem adaptando no nosso meio e com o tempo é capaz de fazer parte, né, da nossa língua portuguesa. Bike já praticamente já está no meio da língua portuguesa, né? Bike é inglês, que significa bicicleta, mas justamente por essa mistura de linguagens vai surgindo novos meios da linguagem e vai se renovando, mas basicamente foi assim que surgiu a nossa tão amada língua portuguesa, conhecida como última flor do Lácio.